pé e abrir a sua Bíblia comigo no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Eu quero dizer uma coisa à igreja. Deus, Ele sabe de tudo. Depois, quem sabe, eu comente o porquê disso. Mas Josué 1:9. O Senhor é sabedor o porquê desta palavra nesta noite. Depois eu posso falar aqui com o pastor. Josué 1:9, todos acharam? Eu quero ler com a igreja. Eu vou ler em nome de Jesus. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Senhor, a tua palavra é a verdade, e ela é a verdade absoluta, e ela é a verdade que vai permanecer, que tem permanecido e que vai prevalecer sobre todas as coisas. Pai amado, o Senhor é tremendo e poderoso, e eu quero lhe pedir que o Senhor agora abençoe, habite em cada coração, em cada vida. Tira agora as preocupações, tira agora o comichão dos ouvidos, tira aquilo, Senhor, que muitas vezes nos leva para fora desse templo físico, e que nós possamos estar olhando ao Senhor, para o Senhor, e ouvindo ao Senhor somente, em nome de Jesus. Fala, pois, conosco. Nós queremos e precisamos te ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. A igreja se assente. Glória a Deus. Meus amados, vou contar uma história, vou fazer aqui um pequeno comentário da palavra e vou contar uma história. Não vim para contar história não, vou vir para pregar a palavra. A história faz parte do cotidiano do mineiro, então nós contamos elas aí de vez em quando. E eu tenho para mim, meus irmãos, que a igreja, o crente do Senhor na face da terra, os filhos do Senhor, ele tem que ter uma convicção na sua vida, ele tem que ter certezas na tua vida. Nós não podemos, meus irmãos, ter dúvidas daquilo, meus irmãos, que o Senhor tem prometido na nossa vida, daquilo que o Senhor tem nos dado por promessa. Eu preciso ter convicções, porque senão, meus irmãos, eu esmoreço no meio do caminho. Eu vou, meus irmãos, ouve bem aí, pastor, eu falo um pouco alto. Então, meus irmãos, eu preciso, ainda bem que o pai anda errado, eu preciso, meus irmãos, ter a certeza, meus irmãos, daquilo que o Senhor tem falado para a minha vida. Então, antes aqui de começar na palavra propriamente dita, eu quero contar uma história lida. Nós temos, meus irmãos, um pregador, ele é norte-americano, chamado Billy Graham. É um dos maiores, meus irmãos, segundo a história, pregadores do Evangelho. Eu hoje não sei se ainda vivo ou não acompanho isso. É uma história que eu li, possivelmente sim, possivelmente não. É um dos maiores pregadores da atualidade, vividos nesse tempo. Esse rapaz nasceu, meus irmãos, pobre, um menino pobre. Como qualquer um, muitas vezes nós somos dessa forma. Nascemos pobres e carregamos isso no nosso coração. Espírito da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, e está tudo bem. Meus irmãos, nós podemos ter nascido assim, mas Jesus pode mudar a nossa história. Amém. Para a glória de Deus Pai. E esse homem, meus irmãos, ele nasce numa fazenda dos Estados Unidos. Um menino muito pobre, mas que tinha convicções em seu coração. Aí, meus irmãos, ele era um menino muito esforçado, ele estudava em uma escola pública. E ele ganha uma passagem para a Europa, para visitar a Inglaterra. E ele vai.
tomam lá o meio de transporte, possivelmente naval, não avião, e vão para a Inglaterra. E lá na Inglaterra, meus irmãos, eles saem nos museus em Londres, visitando os lugares. E existia um museu, uma casa que é tida como museu, que era a casa de John Wesley, que foi, meus irmãos, um outro tremendo homem, pregador da palavra de Deus. A história desse homem é magnífica, é uma coisa impressionante. Eu procuro de vez em quando ler alguma coisa. É um testemunho que é o homem que pregava o evangelho a cavalo. Ele pregava, meus irmãos, por dia, 16 horas. Ele pregava dia, de manhã, à tarde, à noite. Ele só pregava, andava a cavalo, meus irmãos, o dia todo, ia, cortava os lugarejos, uma coisa impressionante. E esse homem, meus irmãos, na casa dele, eles passam e veem, meus irmãos, um sinal na madeira. E Billy Graham, ele pergunta para a professora: o que é isso aí? Ele disse assim: isso é o lugar que John Wesley orava. Meus irmãos, ele orava tanto que o lugar que ele orava, ele, meus irmãos, fez um buraco na madeira de tanto ajoelhar, e ficou lá o sinal de onde ele orava. Aí fizeram visita e saíram e foram embora. Mas de repente estão lá passeando nos outros museus, quando deram, meus irmãos, falta do menino. Cadê o tal de Billy? Cadê o 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 Billy? Aí voltam para trás. Ele está lá ajoelhado no mesmo lugar, pranteando na presença do Senhor. E falava com o Senhor: Senhor, faz em mim o que o Senhor fez na vida de John Wesley. E o Senhor, meus irmãos, tomou então esse Billy Graham e fez dele esse que nós sabemos, salvo engano, vive até hoje, um dos maiores pregadores, meus irmãos, que conhecidos até então, um pastor norte-americano. Aí, meus irmãos, eu terminei a história e vamos para a vida de Josué. O que isso tem a ver, pastor, comigo, com a igreja, com Josué? O que isso tem a ver? O que tem a ver, meus irmãos, é que nós, enquanto servos do Senhor, nós vemos, meus irmãos, a história no capítulo 1, no versículo 1, a palavra do Senhor fala que Moisés passou. Depois do passamento, meus irmãos, de Moisés, Josué, que estava, meus irmãos, lado a lado com o seu mestre, que era Moisés, ali aprendendo com ele, ali do lado dele, ali lá, ombro a ombro com ele, caminhando com ele, ele foi aprendendo. E aí, meus irmãos, chegou a vez dele. Chegou a vez dele, meus irmãos, para ele cumprir então o seu chamado na face da terra, cumprir, trazendo para os nossos dias o seu ministério na face da terra, cumprir, meus irmãos, aquilo que o Senhor tinha então dirigido a ele até aquele momento. Ele estava do lado de Moisés, Moisés passou, ele ficou e caiu para ele lá a responsabilidade de cumprir o ministério. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo: Deus, ele amoleceu para Josué? Ele falou assim: Josué, você já andou tanto aí com Moisés, você já passou tanto calor, você já andou, você já viu tanta coisa, você já viu gigante, inimigo, já viu tanta coisa. Então, agora eu vou te arrumar um camelão aí com ar-condicionado, vou arrumar para você aí uma tenda refrigerada, maravilhosa, e você fica aí na boa, e está tudo bem. Você fica aí no desertinho refrigerado, vou arrumar umas Coca-Cola congelando para você, e você fica por aí, e está tudo bem.